E aí pessoal, bem-vindo de volta. Vou começar dizendo que esse pode ser o vídeo mais importante que eu já fiz, se não o mais importante. O que vou falar aqui vai ser baseado em dados e fatos frios e diretos que mostram que no mercado de encontro o sucesso dos homens depende muito da aparência e do status. Antes de começarmos, quero que você tenha em mente o seguinte: esses 10 pontos são o básico para qualquer discussão ou debate, tanto online quanto no presencial. Se você não souber esses fatos, não se surpreenda se acabar levando a pior em uma conversa. Espero que aproveite e sem enrolação, vamos começar. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Como é trabalhar à noite fazendo presença VIP? De R$100 a 200. E é bem flexível porque você consegue trabalhar quando você quiser. E fazer uma grana extra aí no seu mês. Muitas meninas trabalham como CLT durante o dia e à noite fazem presença como um bico. E outras, assim como eu, têm isso como um trabalho, têm isso como fonte de renda e sobrevivem disso. Número 1. Aumentos das GPs e presenças VIPs em bares e baladas. Se você é um garoto que sai pra curtir e tenta desenrolar uma mina, já percebeu que tem bem mais homens do que mulheres e as poucas mulheres que são bonitas são presença VIPs ou GPs. O que isso acarreta? No momento em que um grupo de homens adquire um camarote ou um combo, essas meninas são aconselhadas pelos coordenadores da balada a ficarem perto e influenciar nas decisões de novos combos. Cada garrafa energético que sai, elas ganham uma porcentagem, além da diária. Muitas meninas que estão trampando com isso estão numa mentalidade de fazer grana, dificultando o flerte. Não que isso não possa acontecer, mas se você precisa influenciar uma pessoa a gastar, é óbvio que você vai usar manipulação e mentira. Praticamente você é uma vendedora no rolê. Com isso, algumas distorções acontecem. Primeira, as mulheres civis se comparam com essas mulheres montadas e acabam tendo problema com a autoestima e ficam olhando toda hora para os camarotes. As mulheres acompanhadas sentem um extremo ciúmes dessas mulheres e ficam irritadas nos rolês, gerando confusão e tretas por ciúmes. 2. Os homens comuns que não compram combos e camarotes se tornam invisíveis. 3. Sem camarotes e ostentações, os homens se igualam na questão do status. Então, o que vai sobressair é a aparência. Os mais altos e bonitos têm vantagens com as civis e muitas vezes com as presenças VIPs. O ambiente noturno ficou hostil. Eu falo sobre isso no vídeo das baladas. Um ambiente comercial onde as mulheres têm relação profissional com a casa e usam a sua beleza para iludir e fazer os betas gastarem. 2. Desvantagem na altura. Vamos analisar um gráfico que mostra que a altura dos homens no eixo X com a taxa de aceitação das mulheres para o encontro no eixo Y. Observando alguns pontos críticos do gráfico, vemos que um homem de 1,68 m tem uma taxa de rejeição de 75% pela altura, sem considerar outros fatores. E a situação piora para os homens de 1,62 m, onde a rejeição chega a 90%. Esse gráfico ilustra claramente o peso da altura para os homens no cenário de encontros. Na verdade, acredito que esse número pode ser até mais desanimadores do que parece. Vamos imaginar que reunimos 100 mulheres e que esse homem de 1,68 m se apresenta. 75% já rejeitaram de imediato, só pela altura. Porém, esses dados refletem apenas respostas sinceras das entrevistadas, ou seja, algumas delas podem ter omitido o quanto realmente rejeitam um homem dessa altura para parecerem boas e virtuosas. Além disso, mesmo as que dizem aceitar, podem apenas considerar o encontro se ele compensar a altura com outros fatores, tipo aparência de nível alto, status e riqueza. Mas a realidade é que o homem médio de 1,68 m provavelmente não vai ter essas qualidades, então o número real de opções para ele será muito menor do que os dados preocupantes mostram. Esse foi o segundo ponto sobre a altura. 3. Etnia. Passando para o terceiro ponto, temos a questão da etnia. Independente da sua própria etnia, a maioria das mulheres preferem homens brancos quando se trata de namoro. Em uma pesquisa, as mulheres foram perguntadas sobre qual etnia consideravam mais atraente. Para começar, vamos ver como os dados seriam se a etnia não tivesse nenhuma influência nas preferências. Todas as etnias teriam 20% de preferência, formando um campo de jogo equilibrado, como se as pessoas fossem daltônicas para a etnia. Mas agora veja como as mulheres brancas respondem. 86% delas preferem namorar homens brancos, com outras etnias representando cerca de 5% de preferência. Isso faz sentido. É comum que a etnia tenha uma leve preferência por namorar alguém do seu próprio grupo. Seguindo essa lógica, você poderia esperar que as outras etnias respondessem da mesma forma. Ou seja, mulheres negras preferindo homens negros e assim por diante. Mas na realidade os dados mostram outra coisa. A tabela mostra a etnia das mulheres na lateral esquerda e a taxa de preferência na parte inferior.
com as barras coloridas indicando sua preferência. Ao voltarmos para os dados das mulheres brancas, vemos a barra laranja para homens brancos marcando 86%. Agora o que realmente surpreende é a quantidade laranja no gráfico, significando que a maioria das etnias, quando se trata de preferência de namoro, tem maior interesse por homens brancos. O mais chocante é que quase todos os casos, exceto as mulheres negras, a preferência por homens brancos superou 50%, o que indica que elas preferem essa etnia mais do que todas as outras combinadas. Esse foi o terceiro ponto. Vamos pro próximo. Likes no Tinder. Agora o quarto ponto, impressionante. 95% dos likes no Tinder vão apenas para os 50% dos homens mais atraentes. Isso revela duas coisas. Primeiro, a hipergamia. A maioria das mulheres, mesmo as menos atraentes, focam apenas nos homens do topo, dos 50% em atratividade. Em segundo lugar, isso destaca o nível de discriminação que os homens enfrentam em relação à aparência no mundo dos encontros. Se você estiver na metade inferior dos homens em termos de aparência, o que para um homem aleatório é basicamente um cara ou coroa, você estará competindo por apenas 5% dos likes restantes. Isso mostra o quão desequilibrado as chances podem ser, quase que totalmente com base na aparência. É uma informação valiosa que pode ser usada em diversos debates. 5. A importância da aparência. Agora o quinto ponto, a aparência é o principal fator que determina o sucesso de um homem, nos encontros. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, que mostra vários atributos que tornam uma pessoa atraente, como aparência, personalidade, dinheiro, e a força desses fatores na hora de iniciar um relacionamento. Os valores vão de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o peso do fator. Abaixo de 0, o atributo se torna indesejável, prejudicando suas chances. Primeiro, vamos ver como é a situação para as mulheres. Como esperado, a aparência é o fator mais importante, já que todos sabem que os homens dão bastante peso à beleza feminina ao avaliar uma possível parceira. A personalidade ficou em segundo e o dinheiro em terceiro. Agora vamos ver como esses fatores funcionam para os homens. Inicialmente, muitos podem pensar que a aparência importa menos para eles, já que normalmente se diz que as mulheres valorizam mais recursos, confiança e senso de humor. Mas na prática, os dados mostram que em encontros, a aparência é tão importante para os homens quanto para as mulheres, se não até um pouco mais. A aparência masculina teve uma correlação de 0,46, um pouco acima do valor para as mulheres, que foi de 0,43. E assim como para as mulheres, a personalidade e o dinheiro ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Esse foi o quinto ponto. Estamos na metade do caminho. Esses foram os primeiros 5 pontos e acho que são os mais importantes. Eles devem ser bem fáceis de lembrar. Temos um sobre demografia das baladas, com os da GP, 3 sobre aparência, separando por aparência geral, etnia e altura, e mais um mostrando a importância da aparência nos encontros. Esses foram os primeiros 5. Não esqueça de curtir o vídeo e deixar seus comentários. Isso ajuda no algoritmo do YouTube. Os próximos 5 pontos serão um pouco mais complexos e vão oferecer uma perspectiva mais ampla. 6. Efeito Halo. O sexto ponto é o efeito Halo. Se olharmos para esse gráfico, ele mostra as notas que as mulheres dão para a aparência e a personalidade de um homem. De 0 a 5, vemos uma forte correlação positiva entre elas. Esse fenômeno ocorre porque as pessoas tendem a associar características positivas, como bondade, senso de humor e honestidade, a alguém que já consideram atraente. Por outro lado, é comum atribuir traços negativos a alguém que já consideram menos atraente. Esse é o efeito Halo. 7. Sinalização de virtude. O sétimo ponto é sobre como as mulheres tendem a subestimar a importância da aparência. Olhando nesse gráfico, vemos que à esquerda estão as características que as mulheres dizem mais importantes em um homem, como aparência, personalidade e dinheiro. E à direita, o quanto essas características realmente influenciam na criação de um relacionamento. O mais marcante aqui é como a importância que elas afirmam dar é quase o oposto da real. Segundo o que disseram, a ordem de preferência seria personalidade em primeiro, dinheiro em segundo e aparência em terceiro. Mas na realidade o que importa mais é a aparência, disparado, segundo de personalidade e último dinheiro. Esse foi o sétimo ponto. Vamos para o oitavo. Sinalização de virtude parte 2. Agora quando comparamos aos homens, vemos que eles são mais honestos sobre a importância da aparência. Novamente temos o gráfico dos homens avaliando as mulheres. E notamos que eles afirmam que tanto a aparência quanto a personalidade são altamente importantes. A personalidade, como esperado, fica em primeiro, mas não há muita diferença entre as duas, enquanto o dinheiro fica em terceiro lugar. Por último, embora não seja perfeito, essa avaliação é muito mais precisa em comparação com o gráfico das mulheres. Se juntarmos os dois gráficos, focamos apenas na parte da aparência.
fica claro que os homens são muito mais sinceros sobre a importância disso. A diferença entre o que as mulheres afirmam considerar importante e o que realmente importa é bem maior, enquanto os homens tendem a ser mais precisos nas suas avaliações. Essa diferença de percepção pode ser uma das razões pelas quais os homens acabam na friendzone. Eles acreditam, e muitas vezes são levados a pensar, que é a personalidade que as impede de avançar. Esses homens acham que precisam de mais tempo para mostrar a sua personalidade à mulher. Por outro lado, isso raramente acontece ao contrário. Quando um homem rejeita uma mulher, ela provavelmente sabe a razão, que é a sua aparência. O mundo deixa claro que os homens valorizam a aparência, e a mulher pode perceber que esse homem tem opções mais atraentes. Número 9. Comportamento dos bebês. O nono ponto, assim como os dois últimos, aborda como a atratividade física impacta a sua vida fora do mundo dos relacionamentos. Este dado mostra que os bebês olham os rostos mais atraentes, 4 vezes mais do que para os rostos considerados não atraentes. Nesse estudo, mostraram rostos atraentes e um não atraente, e durante 80% do tempo monitorado, os bebês estavam fixados nos rostos mais atraentes. O que eu gosto dessa estatística é que ela evidencia um viés subconsciente que todos nós temos ao julgar as pessoas pela aparência. Quando nós pensamos em bebês, geralmente consideramos inocentes sem capacidade cognitiva de serem preconceituosos, mas mesmo assim, as evidências mostram que a preferência pela atratividade acontece de forma subconsciente. As pessoas são menos propensas a estar perto de você, fazer amizade ou ajudar se você for considerado menos atraente. Isso revela que sua aparência afeta muito mais sua vida do que apenas sua vida amorosa. Número 10. Altura é igual a status. E isso nos leva ao meu último ponto. Um homem com mais de 1,83 m tem mais de 6 vezes chance de se tornar um CEO. Para isso, eu fiz algumas contas. No Fortune 500, que lista as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, os CEOs masculinos têm uma idade de 59 anos e 58% deles são altos, ou seja, com mais de 1,83 m. Surpreendentemente, apenas 9% dos homens de 59 anos têm essa altura. Portanto, ao fazer as contas, vemos que ser alto oferece uma vantagem multiplicativa de 6,4 vezes em relação aos homens com menos de 1,83 m. Isso mostra claramente que sua altura está intimamente relacionada ao seu status. Homens mais altos são mais propensos a serem considerados líderes, a serem promovidos no trabalho e a ocuparem cargos mais poderosos. Assim, como a aparência no rosto, a altura de um homem impacta na sua vida de forma muito mais abrangente do que apenas em relacionamentos amorosos. Esses foram os 10 pontos principais. E como conclusão, que mencionei no início, é fundamental que você memorize esses dados. Eles foram organizados por categorias simples, então deve ser fácil lembrar. Se você realmente gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão curtir e deixar seus comentários. E se você quer uma ajuda para saber como você está no mercado de relacionamento através da aparência, considere adquirir meu serviço de análise. Então valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.